Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos de volta a mais uma aula do nosso EducaPE de Filosofia. Eu sou o professor Marconi, você pode me encontrar aí no Instagram, no @Marconi1977, tá bom? Quero que vocês interajam, participem, se houver dúvidas, vai lá no Instagram, pergunta para eu vou lhe responder, vamos conversar, vamos interagir. Inclusive eu vou lançar aqui alguns desafios para você. O primeiro desafio, não se esqueça de forma alguma de participar do nosso grande concurso para você ter uma camisa que é única na história da educação pernambucana, não só de Pernambuco, mas do Brasil, do mundo, do universo, que é a camisa do Robertão da Transmissão. Vai ter um momento que vamos fazer um sorteio especial e você pode já participar ali no @Robertão da Transmissão e participar desse momento especial junto conosco, ok? Segundo desafio, você vai entrar lá no Marconi, @Marconi1977, nós vamos ter aqui, daqui a pouquinho eu vou falar para você, vou lançar para você um desafio e você vai participar desse desafio e vai concorrer um livro na área de filosofia, tá bom? Fechado? Então vamos lá à nossa aula de hoje, que é sobre a experiência do mundo, desafios, limites e possibilidades. Quando a gente fala sobre a experiência do mundo dentro do aspecto filosófico, eu procurei assim uma frase que pudesse definir essa questão. O que é que eu imaginei? Será que você concorda comigo aí? O mundo é uma gaiola de loucos, diz esse escritor chamado Tommaso Campanella. O mundo é uma gaiola de loucos. Loucos. Alguém já disse que todos nós temos pelo menos diariamente 5 minutos de loucuras. A gente está assim de boa e de repente vem aquela loucura. Quem já não fez alguma loucura na vida, né? Quem já não fez alguma coisa, ou do ponto de vista loucura, do ponto de vista positivo, uma loucura porque precisava fazer algo e teve a coragem e foi fazer, ou uma loucura assim que você depois parou e pensou, diz, por que eu fiz isso? Então, o mundo é uma gaiola de loucos. Mas eu queria não só pegar esse contexto aqui, né, de mais atual em relação à questão da loucura, do ponto de vista positivo ou negativo, mas eu quero levar você à questão dos pensamentos filosóficos a respeito dessa vida, ou, como nós vamos ver mais adiante, o que seria um pensamento em relação à chamada cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão? Como é que você vê o mundo? Como é que você entende esse mundo? É sobre isso que a nossa aula vai falar hoje, ok? Olha só que coisa interessante. Como é que nós podemos entender o mundo? Aqui tem uma tirinha que eu achei bem interessante, que diz o seguinte, que eu acho que o mundo é melhor hoje do que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Você acha? Pense um pouquinho na sua vida, eu não vou nem levar a 5 anos atrás. Vamos imaginar a vida um pouquinho há 1 ano e alguns meses atrás, né? 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses atrás, antes desse processo pandêmico que nós começamos a viver, né? Da forma assim, bem, essa mudança brusca que tivemos que ter. Você acha que o mundo hoje é melhor? Uma das palavras que mais se falou em 2020 foi ressignificação. Mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de pensar. A pandemia poderia ter levado algumas pessoas a serem melhores. Esses dias eu me perguntava, enquanto assistia uma reportagem em relação a essa questão das mudanças que a pandemia operou na vida de algumas pessoas. E eu comecei a me perguntar, será que realmente nós mudamos nossas concepções de vida, nosso comportamento? Será que somos pessoas realmente mais humanizadas, digamos assim, mais sensíveis à dor do outro? De uma forma, no aspecto individual, de uma forma individual, claro, mas de uma forma geral. Será que o mundo hoje é um pouquinho melhor? Veja que na continuação leva-nos a um outro reflexo. Como você pode dizer isso? Você não lê os jornais? Você não escuta o rádio? E ele pergunta, como pode aguentar isso e me dizer que este é o mundo melhor?
Como é que a gente pode realmente afirmar que o mundo é melhor quando há mortes, violências, tantas desgraças, abusos e assim por diante? E eu gostei muito dessa frase, que eu gostaria de, com ela, dar o pontapé inicial à nossa aula de hoje, que ele diz o seguinte: eu estou nele agora. Talvez o mundo que está ao nosso redor não seja tão bom como deveria. Talvez as pessoas não sejam tão boas como elas deveriam ser. Talvez a visão que nós tenhamos em relação às pessoas, às coisas que nos cercam, não sejam positivas. Porém, a grande pergunta que a filosofia vai nos levar hoje é o seguinte: e você? Você realmente é uma pessoa que faz a diferença? Por você estar nesse mundo que pode estar assim extremamente conturbado, você é diferente, sua vida é diferente, sua concepção de mundo é diferente, sua busca, porque a filosofia, lembra que nós estudamos que a filosofia é a busca da felicidade, do amor, do raciocínio que nos leva a ser pessoas melhores. Será que você tem conseguido buscar esses conceitos, esses grandes ensinos filosóficos e trazendo para a sua vida? O mundo ele pode ser melhor porque nós estamos nele. Então, se, professor, o mundo pode ser melhor, para que serve a filosofia? Por que eu tenho que estudar uma disciplina como essa? Por que eu tenho que conhecer os conceitos filosóficos? Por que a filosofia ela é tão importante para mim? Eu poderia lhe dar algumas respostas, e nesse slide que nós vamos ver agora, você vê que algumas dessas respostas estão assim bem fixas. Primeiro, a filosofia vai impedir a estagnação, certo? Estagnação. Vai impedir que nós paremos, fiquemos assim estagnados, parados, que a gente não consiga desenvolver, né, algum conceito, alguma coisa daquilo que é certo ou errado. A filosofia faz com que a gente não busque, ou seja, que a gente não fique, na verdade, não fiquemos parados sem sabermos para onde ir, né? Sem sabermos para onde ir. Esse é o grande objetivo do pensamento filosófico. Impedir que fiquemos assim, sem saber o que são as coisas, sem saber como raciocinar, sem saber como fazer perguntas que nos levem a ser melhores. Então, o primeiro objetivo para que serve a filosofia, não deixar que você pare no tempo e no espaço, que você fique estagnado. Porque toda pessoa que pretende, que desenvolve, que busca o filosofar, ela vai conseguir, ela vai desenvolver o crescimento, né? A potencialidade, o crescimento, ok? Segundo, ela vai desvendar o que está encoberto através do costume convencional ou até mesmo pelo poder. Eu achei bem interessante essa questão. Vamos trocar todas essas palavras por uma só, senso comum? A filosofia vai nos levar a rompermos com o senso comum. Vai fazer com que nós saibamos de diversas coisas que nos tornarão pessoas diferentes. Por exemplo, vamos pegar essa em relação ao poder, né, que está muito ligado à questão da filosofia política. A política, no contexto filosófico, é a continuidade da ética e a busca pelo bem na polis, ou seja, na cidade, no lugar que você está inserido. Por isso, vem o nome política, que vem de polis, relacionado à cidade. Então, quando eu começo a conhecer o que é, o que deve ser, como deve ser a política, a ética, o conceito filosófico, eu começo agora a olhar de uma maneira diferente e começo a buscar essa ética, a questionar aqueles que não vivem com ela, a perguntar por que eles não buscam essa ética filosófica ou essa ética política filosófica e assim por diante. Porque a filosofia tem um objetivo, trazer-nos a verdade, né? Ou a procura dessa verdade. Não que nós a tenhamos como uma posse definitiva. Lembre-se que uma das coisas que a filosofia nos faz é levar-nos a perguntas mais importantes do que as respostas, disse um filósofo
Filósofos são as perguntas. Então, ela vai nos levar a procurar algo que é o ideal, a verdade, a felicidade, e sempre em volta de uma questão. Por quê? Do porquê, ok? Um certo filósofo alemão disse que fazer filosofia, olha que frase interessante que está aí no nosso slide, na parte final. Fazer filosofia é estar a caminho. As perguntas em filosofia são mais essenciais que as respostas. E cada resposta transforma-se numa nova pergunta. Isso é importante que a gente coloque na nossa mente, que a gente entenda, ok? Então vamos lá. Então, professor, a filosofia pode fazer parte da minha vida? A filosofia pode fazer parte do dia a dia? Ou é apenas algo que está ali, né, em volta no contexto da minha escola, da disciplina, do ponto de vista acadêmico? De forma alguma. Quando a gente estuda filosofia, você vai descobrir que ela faz parte do nosso cotidiano. Porque, na verdade, os filósofos eles começaram a pensar aquilo que era a realidade dele. E como uma das coisas que nós vamos estudar e vamos aprender aqui é em relação à condição humana. Então, essa condição humana passa a ser não um privilégio de alguns, mas passa a ser o privilégio de todos. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos objeto, né, desse estudo filosófico, porque todos nós queremos a verdade, a justiça, a felicidade, ou seja, todos nós buscamos algo que é estudado pela filosofia. Então a filosofia faz parte da nossa vida, ok? Então, para poder você tomar uma decisão na sua vida, uma das coisas que você precisa é o quê? Refletir. É parar e dizer assim, olha, por que eu tenho que fazer determinada coisa? Por que isso é importante para mim? Quando você reflete, quando você pergunta, quando você busca, já é um processo filosófico. Certo dia um aluno perguntou para mim, professor, então quer dizer que todos nós somos filósofos? Isso me lembrou uma frase de Kant, que ele dizia o seguinte, que mais importante do que o entendimento a respeito da filosofia é aprendermos a filosofar. Ou seja, trazer a filosofia do aspecto apenas teórico para que ele faça parte da nossa vida. Consequentemente, é claro, todos nós, de certa forma, somos filósofos, porque buscamos algo, queremos algo, refletimos a respeito de algo, ok? Então, quando eu reflito, quando eu busco, quando eu reflito, quando eu pergunto, aí vem uma outra questão. Eu começo agora o quê? A desenvolver valores. E esses valores, baseados nos conceitos éticos e moral, eles vão fazer o quê? Vão me orientar, vão dizer o que é que eu tenho que fazer, vai abrir a minha mente. Agora, é claro, você pode dizer assim, professor, mas se a minha busca me levar a um pensamento contrário daquele que está ao meu lado? Quando nós estudarmos sobre as questões éticas, foi semana passada, em uma aula sobre bioética para o grupo de estudantes, falávamos em relação a algumas questões, como por exemplo, eutanásia, aborto, etc. Sempre algumas pessoas vão, em meio aos questionamentos, ao debate, às conversas, algumas pessoas podem ter pontos de vista diferentes. Mas a gente sempre vai ter perguntas, sempre vamos ter uma maneira de chegarmos a essas conclusões. E uma das coisas que pode fazer com que nós entendamos bem é quando conhecemos o porquê das coisas. Para que não venhamos a fazer o que é muito comum, eu vou usar uma expressão que hoje virou moda, né, em meio a a pandemia e a junção da tecnologia, que é a questão das fake news. Por que existem as fake news? Porque as pessoas começam agora a não refletir, a não perguntar e a depender apenas dos seus pontos de vista, daquilo que ele acredita ser a verdade. Quando, na verdade, no aspecto filosófico, nós estamos a buscar essa verdade, ok? Então, se nós somos seres humanos, uma coisa nos difere dos outros seres, que é a racionalidade e a sensibilidade. Então, se eu sou uma pessoa que raciocino e que sou sensível a determinadas questões, consequentemente eu posso dar sentido às coisas que estão ao meu redor, ok? Entenderam aqui?
Com esse pensamento, eu usei uma palavra aqui, se você prestou atenção, que talvez seja nova para você, né? Que é a palavra cosmovisão. Você vai lá, eu vou voltar aqui o slide lá para o início, ok? Você vai lá, ó, no Marconi, @Marconi1977 e vai dizer para nós qual é a sua concepção ou qual é a sua cosmovisão. Mas, professor, como é que eu vou falar sobre o que é cosmovisão se eu nem sei o que é cosmovisão? Calma, calma. Põe o pé aí no freio. Vamos aprender agora, tá bom? O que é cosmovisão? O que é uma cosmovisão? Primeira coisa que a gente precisa entender que, como a própria palavra diz, é a forma como eu vejo o cosmo. Não é o cosmo, aquele seu vizinho, não é aquele seu parente. Como é que você vê esse seu parente? Ou as meninas aí mais apaixonadas, que por algum cosmo aí da vida, dizem assim, como é que eu vejo o cosmo? Eu vejo o cosmo com um olhar de amor, professor. Não é por aí não. A palavra cosmo aí do grego significa em relação ao universo. Não é? Aquilo que nós vamos estudar na próxima aula, na aula 4, que nós vamos falar um pouquinho em relação ao como os filósofos pré-socráticos viam esse cosmo, o início de todas as coisas, certo? Vocês vão ver isso na aula número 4, busca lá, dá uma olhadinha lá na aula número 4, vai falar sobre essa questão da cosmovisão e como os filósofos pré-socráticos a viam, ok? Então, esse estudo em relação ao início de todas as coisas, que eles chamavam do arqué, do princípio, essa cosmovisão, ela se estende até os nossos dias. É como se eu perguntasse o seguinte, como é que eu vejo? Quais são as teorias que eu vou aceitar para formar a maneira que eu vejo o mundo, a maneira que eu entendo o mundo, ok? Então, vou citar aqui algumas para vocês. Tem pessoas que são voltadas para a questão evolucionista, por exemplo, que acreditam que o mundo ele teve a sua origem a partir de um processo do evolucionismo, né, desenvolvido ali pelo Charles Darwin. Já tem pessoas, por questões religiosas, vão defender a visão criacionista, ou seja, a sua visão de origem das coisas estão ligadas ao conceito do evolucionismo ou do criacionismo. Do ponto de vista político, podem ser socialistas ou podem ser capitalistas e assim por diante. Então, a cosmovisão, ela é a forma que você vê as coisas que estão ao seu redor. E quais são as teorias que vai servir de base para essa sua forma de ver. Então, 3 coisas que eu preciso colocar na minha mente. Cosmovisão vem antes da razão. Envolve nossas emoções, as nossas experiências e envolve a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Professor, se ela vem antes da razão, então significa que eu posso dizer que a cosmovisão está um pouquinho lá relacionado com aquela questão do mito, de que a filosofia vai quebrar um pouco esse conceito quando começa a desenvolver, quando começa a buscar uma razão, a buscar alguma coisa ali em relação a uma visão diferente do mundo que aconteceu ali com os pré-socráticos, né? Lembre-se de um detalhe, lembre-se de uma questão assim importantíssima, ok? Uma questão importantíssima, que é em relação aos nossos amigos pré-socráticos. Não é? Os pré-socráticos, eles diziam o seguinte, eles não buscaram a razão, a quebra do mito, eles não desenvolveram ali um pensamento mais voltado para a racionalidade. Então, quando eu desenvolvo minha cosmovisão, ela pode estar certa ou errada. Concordam comigo? Então, a partir do momento, vou voltar aqui o slide só para você entender uma coisa. A partir do momento que eu começo a colocar, olha esse slide, preste atenção nesse slide para você entender bem a cosmovisão. A partir do momento que eu começo a colocar ali a busca pelo aquilo que é o ideal para a minha vida. Quando eu começo a fazer as reflexões, como eu começo a fazer as perguntas necessárias, eu começo a descobrir que talvez a minha cosmovisão possa estar certa ou errada em relação a algumas questões, ok? Então vamos lá.
Se ela vem antes da razão, eu preciso utilizar a minha razão para analisar a minha forma de ver o mundo. Se ela envolve emoções e experiências, ela está muito ligada à questão daquilo que eu acredito como sendo certo ou errado e, consequentemente, se eu tenho uma cosmovisão em relação a determinada coisa, é dessa maneira que eu vou me relacionar com as coisas que estão ao meu redor. Eu poderia dizer que a nossa maneira de olhar o mundo, eu coloquei aqui dois pensadores, um mais da nossa filosofia lá inicial, que é o nosso amigo Sócrates, que diz o seguinte: só sei que nada sei. E quando Sócrates diz isso, lembre-se de um detalhe que eu já até falei para vocês nas aulas anteriores. Quando Sócrates diz que ele não sabe de algo, ele não quer falar a respeito de uma ignorância total. O que ele quer dizer é que nós somos, o que nós conhecemos, ele é insuficiente para formar, para desenvolver uma opinião forte em relação a determinadas coisas. Eu preciso sempre aprender algo a mais. Eu sempre tenho que saber algo a mais. Aí eu vou abrir aqui um parêntese e dizer o seguinte: galera, estude, sempre temos algo novo para aprender. E o nosso outro filósofo diz que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. A forma como eu olho o mundo está ligado à forma como eu me comunico, como eu desenvolvo a minha linguagem com aqueles que estão ao meu redor, ok? Vamos ao nosso desafio? Você vai entrar lá no Instagram, @marconi1977. E qual é o desafio, professor? Você vai concorrer a um livro, ok? Você vai concorrer a um livro de filosofia. E nesse desafio, o que você vai fazer é o seguinte: você vai falar sobre a sua cosmovisão. O que é que você pensa sobre o mundo? Como é que você entende o mundo que está ao seu redor, ok? Esse é o nosso desafio, tá bom? Grande abraço para vocês. Não se esqueçam de entrar lá no Marconi, @marconi1977, participar do nosso desafio e até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau!